Pronto, então, boa tarde, eu agradeço a presença de todos e inicio agora a apresentação da defesa de dissertação de mestrado do Cleiton Alexandre do Amaral. Cleiton, fique à vontade. Obrigado, professor. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença dos colegas e amigos que vieram apreciar essa apresentação da minha defesa, né? Também agradecer à banca pelo aceite do convite de estar presente aqui na pessoa da professora Suelen e a professora Carla, que eu já tive o prazer delas participarem da minha qualificação, e também do professor Pedro, que foi uma indicação do professor Alex, aí, devido à expertise dele no assunto. Então, gostaria de dizer que eu estou muito feliz por vocês aceitarem estar aqui hoje. E vamos lá, vou começar a apresentar aqui para vocês, então, a minha defesa da dissertação de mestrado. Nosso título é Modelagem Espacial da Cacauicultura por meio da regressão geograficamente ponderada, né? Meu nome é Cleiton Alexandre do Amaral e o meu orientador, o professor Alex Mota dos Santos. Eu dividi essa apresentação em 4 partes. Inicialmente, eu fiz uma pequena introdução geral, depois a gente vem para os capítulos. Nossa dissertação foi dividida em 2 capítulos, então a gente vai falar um pouquinho do capítulo 1, depois do capítulo 2, e a gente finaliza ali com uma conclusão geral. Então, iniciando a nossa introdução geral, a gente sabe que a agricultura ela é de extrema importância para a segurança alimentar, o desenvolvimento socioeconômico e a manutenção dos serviços ecossistêmicos, especialmente nas regiões tropicais. Neste contexto, o cacau ele se apresenta como uma cultura de extrema relevância econômica, social e ambiental. Essa relação entre produção e conservação, ela se expressa de forma emblemática aqui no sul da Bahia, através dos sistemas agroflorestais cabrucas, que são sistemas que estão inseridos dentro do bioma Mata Atlântica. Esse sistema, ele se caracteriza por a gente conseguir realizar a produção de cacau e manter algumas espécies nativas da mata. Então, a gente consegue integrar produção agrícola com geração de renda e conservação da biodiversidade. Então, isso torna esse sistema um objeto interessante para estudos quando a gente entra no assunto dos biosistemas. Apesar dessa relevância, o cacau vem sofrendo diversas transformações na última década. Entre elas, a gente teve a crise fitossanitária da vassoura de bruxa, né? E também a disputa por uso e ocupação do solo, com o crescimento da pecuária e da silvicultura de eucalipto. Neste contexto, o objetivo geral desse trabalho foi analisar a influência dos fatores ambientais, sociais e econômicos sobre a distribuição espacial das áreas de cultivo de cacau no sul da Bahia, avaliando a presença da heterogeneidade espacial e comparando o desempenho de modelos globais e locais de regressão, com ênfase, então, na aplicação da regressão geograficamente ponderada. Então, vamos entrar agora no capítulo 1, intitulado de Análise Espacial das Áreas de Cultivo de Cacau no Mundo, uma meta-análise. Nessa parte, a gente fez uma busca bibliométrica e sistemática, analisando ali os artigos que a gente encontrou relacionados à análise espacial e ao cacau. Parte desse capítulo aqui, a gente já conseguiu publicar ele na revista Agrotrópica, que é uma revista ali que está vinculada à CEPLAC. Peraí, travou aqui, vamos voltar aqui, correu demais. Perdão. Sobre a metodologia desse capítulo 1, inicialmente a gente criou um termo de busca com algumas palavras em inglês relacionadas ao termo da análise espacial e
com conectivo para o cacau. A gente fez busca em 2 bases de dados, na Scopus e na Clarivate. Então, na Scopus, a gente encontrou ali 289 artigos e na Clarivate 166 artigos, totalizando um total de 455 artigos. Desses 455 artigos, a gente identificou 164 repetidos. Tirando esses artigos repetidos, a gente ficou com a amostra final de 291 artigos. Esses 291 foram todos os artigos que entraram, então, na revisão bibliométrica. A partir daqui, a gente segue com a revisão sistemática, onde a gente isolou ali os 10 principais autores, os autores mais relevantes. Dentro desses autores, nós encontramos aqui 41 registros vinculados a eles. Devido a questões de coautoria, ainda encontramos ali 10 artigos repetidos e 4 desses artigos a gente não conseguiu encontrar disponível para que a gente pudesse analisá-los. Então, na parte sistemática, nós ficamos ali com um total de 27 artigos. Sobre os principais resultados da análise bibliométrica, aqui a gente tem o número de documentos publicados ao longo dos anos, né? A gente percebe que o primeiro documento foi publicado lá em 1949, depois a gente ficou com um hiato grande aqui sem encontrar nenhuma publicação nesse período com os temas que a gente pesquisou. E depois eles voltam a ocorrer aqui após 1977. A gente observa também que há um crescimento aqui a partir dos anos 90, né? As publicações começam a crescer, provavelmente aqui vinculado também com as crises que a cacauicultura veio passando ao longo desse período. Observando também a média de citações por artigo ao longo do tempo, a gente percebe a mesma tendência das publicações, ela vem crescendo ao longo do tempo, conforme a gente constatou lá, os números de artigos vêm crescendo e as citações vêm crescendo juntamente com ele. Aqui a gente tem uma nuvem de palavras, ela demonstra para a gente as 50 principais palavras que a gente encontrou na nossa revisão bibliométrica. Então, através dela, a gente consegue ver que os artigos estão intimamente ligados ali com o contexto que a gente queria buscar, que seria a análise espacial e o cacau. Então, a gente vê palavras expressivas aqui relacionadas ao tema. Seguindo aqui, a gente tem as principais instituições vinculadas aos artigos encontrados, né? Então, no primeiro lugar, ficou a Universidade de Göttingen, que é na Alemanha. Foram encontrados 20 artigos vinculados a essa universidade. Em segundo lugar, ficou a Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, que é localizada aqui em Ilhéus. Então, tinham 19 artigos vinculados a essa universidade. E a gente tem também aqui na 4ª, 5ª e 6ª colocação outras universidades brasileiras também bem posicionadas, como a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Espírito Santo e a Universidade Federal do Amazonas. Entre os principais periódicos nos artigos avaliados por meio do H-Index, a gente tem aí o Science of Total Environment com Index 7, o Pluson, também com Index 7, seguida aí da Agroflorest System com o Index número 4. E a gente tem vários outros periódicos aqui que ficaram com H-Index em 2, né? Inclusive tinha mais aqui, mas a gente trouxe apenas os 10 principais. E aqui a gente colocou a distribuição dos artigos ao longo do mundo, onde é que estavam vinculados esses artigos aqui, país, né? Então, o Brasil se destacou aqui nesse quesito, foram encontrados 90 artigos que foram
publicados aqui no Brasil, seguidos aí pela França, com 41 artigos. Depois a gente tem os Estados Unidos em terceiro lugar. No quarto lugar tem a Colômbia e a Alemanha, aqui dividindo com 30 artigos, seguidos por Gana com 28. Depois a gente tem a Indonésia com 17. E aí o Reino Unido e o Peru com 15 artigos cada um. E sobre os principais resultados que a gente encontrou na nossa análise sistemática, é que os estudos eles se concentram, a maioria, em escalas locais e regionais. Os temas mais recorrentes são aspectos edáficos e de produtividade, como qualidade do solo e rendimento de amêndoas. A gente tem também alguns artigos que abrangem temas como doenças e pragas, principalmente ali sobre o mapeamento da disseminação das mesmas e do impacto para a cultura. E a gente tem alguns artigos também que falam sobre questões ambientais, como desmatamento, biodiversidade e o monitoramento ambiental. As metodologias mais encontradas nos trabalhos analisados, entre elas a gente tem a geoestatística, com a cribagem e os semisvariogramas. A gente tem modelos estatísticos clássicos, com regressões e testes de ANOVA. Para mapeamento e monitoramento, foram encontrados SIGs e ferramentas de sensoriamento remoto. E a gente tem uma tendência emergente para a previsão de atributos do solo e produtividade, que são as redes neurais artificiais e as técnicas de inteligência artificial. No contexto geográfico, então, no Brasil, as maiorias dos estudos se concentraram aqui no estado da Bahia, com temas como fertilidade do solo, produtividade, zoneamento climático e variabilidade espacial. Na Amazônia, mais especificamente ali em Apuí e Manicoré, a gente encontrou alguns trabalhos relacionando o cacau com as terras pretas de índio. E também, o país também aparece em estudos comparativos sobre perdas por doenças e teor de cádmio nos grãos. Seguir, então, para o nosso capítulo 2, intitulado de Os Preditores das Áreas de Cultivo de Cacau na região sul do estado da Bahia, onde a gente entra aí, de fato, na análise estatística, avaliando os preditores e como que eles explicam as áreas de cultivo, né? A nossa área de estudo, ela foi determinada com a união da região intermediária Ilhéus e Itabuna. É uma região que eu já tinha feito alguns trabalhos anteriores sobre a autocorrelação espacial da produtividade do cacau. E a gente acrescentou aqui a área de procedência sul da Bahia para o cultivo de cacau, ali definida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Então, os 83 municípios da área de procedência e os 51 municípios. Dessas duas áreas, a gente tem 44 municípios que são em comum. Então, no final, a gente ficou com uma amostra de 90 municípios, que está representada aqui à direita, ao sul aqui do estado da Bahia. Os tipos de clima que a gente encontra na nossa área de estudos, todos são tropicais, com médias de temperaturas acima de 18 graus, né? E a gente tem aqui, mais perto da costa marítima, o clima F, que é o clima tropical úmido. Ele é definido ali por chuvas acima de 60 milímetros todos os meses do ano. A gente tem o clima AM, que é o tropical monsônico. Esse clima é encontrado ali na zona intermediária entre a costa marítima e o oeste da área de estudos. Então, esse clima é definido por um mês mais seco, com chuvas abaixo dos 60 milímetros. E mais ao oeste da área de estudo, para o interior, a gente tem o clima AW, chamado de tropical savânico, e ele apresenta, então, chuva abaixo de 60 milímetros na estação seca. Aqui eu trouxe uma imagem com
mais ou menos explicando o fluxo metodológico que foi usado na pesquisa. Então, inicialmente, a gente começou selecionando algumas variáveis e a gente foram criados alguns modelos em mente. Então, essas variáveis passaram ali por análise de estatística descritiva, como média, mediana, desvio padrão. A gente fez também a inspeção da distribuição através de Blockspot e histogramas. Posteriormente, foi realizada a análise espacial desses dados através do índice de Moran. A análise espacial foi realizada apenas da variável resposta, né? Posteriormente, executamos também a correlação de Spearman e testamos a multicolinearidade através do VIF. E depois a gente notou que a gente precisava fazer algumas transformações nos dados para criar modelos melhores. Então, foram feitas algumas transformações com os dados padronizados em Z-score e também logaritmo. Através dessas transformações, os dados passaram novamente por todas essas etapas aqui, os dados transformados, e no final a gente gerou 8 modelos para testar e comparar. Esses modelos a gente aplicou uma regressão simples ao LS, né? Uma regressão que vai nos dar ali um resultado global para toda a área de estudo, e também avaliamos eles através da regressão geograficamente ponderada, a GWR, que ela consegue nos dar ali resultados para cada município. Então, ela capta melhor a heterogeneidade espacial da área de estudo. A partir dessa modelagem, a gente usou alguns critérios ali para avaliação dos modelos. A gente tem aqui o arcaic e o arcaic corrigido, né, que são critérios que medem a complexidade do modelo e o ajuste. A gente tem aqui o R, coeficiente de determinação, R quadrado e R quadrado local médio. Ele vai nos dizer o quanto que as nossas variáveis explicativas ou preditoras estão explicando a nossa variável resposta. Posteriormente, a gente seguiu com o diagnóstico dos resíduos. Após a realização da GWR, também executamos ali o teste de não estacionalidade através do Monte Carlo. Foi feita também o teste de multicolinearidade local. E depois, finalizando, a gente fez o teste de ANOVA para ver se realmente houve ganho na execução da regressão geográfica ponderada em detrimento da regressão linear simples da OLS. E depois a gente realizou um teste aqui de bootstrap com 1000 repetições, onde então a gente executou o teste de Friedman para analisar se, dentre esses dados aqui que a gente estava analisando, comparando a CAIC e R quadrado, haviam diferenças mesmo significativas, e depois o Wilcoxon para mostrar para a gente qual desses modelos estavam diferenciando um do outro. Após isso, a gente escolheu um modelo final, e a partir desse modelo final, a gente gerou alguns produtos cartográficos que eu vou estar apresentando aqui mais adiante. Então, aqui está as nossas variáveis que a gente usou no trabalho. Então, estão divididas aqui em 4 classes, né? Primeiro, a gente tem a variável resposta, que foi a área de cacau, em hectares. Depois, a gente tem as variáveis ambientais, que entraram aí temperatura, precipitação e desmatamento. Depois, pegamos algumas variáveis sociais, como a área municipal, a população rural e a malha rodoviária. E, por fim, ali, variáveis econômicas, como a pecuária extensiva e a produção do eucalipto. Adiante, aqui no trabalho, elas serão mencionadas aqui pelas abreviações, né?
A partir dessas variáveis, nós chegamos, então, à construção de 8 modelos para testar. Então, a gente tem um modelo base aqui que abrangeu todas as variáveis do estudo. Aí, a gente fez um outro modelo com todas as variáveis, só que elas padronizadas com Z-score. Posteriormente, a gente fez mais um modelo, que é o log completo, com todas as variáveis também, mas todas variáveis transformadas em logaritmo. E depois aqui a gente começou a brincar com as variáveis, retirando algumas, né? Inicialmente, eu retirei todas as variáveis que haviam apresentado um VIF acima de 10, que indicam a multicolinearidade alta. Então, esses dois modelos foram criados só com 5 variáveis. Então, a gente tem um modelo com as variáveis normais, população, precipitação, temperatura, eucalipto e rodovias. E a gente tem o mesmo modelo, só que com as variáveis transformadas em logaritmo. E depois a gente começou a acrescentar algumas variáveis para ir comparando um modelo com o outro, qual tinha mais ganho e qual seria mais viável para o nosso estudo. Então, aqui o modelo log ambiental foi acrescentado a mais aqui a variável desmatamento, transformada em logaritmo. Como eu percebi que as variáveis transformadas em logaritmo estavam nos dando os melhores resultados, eu fiz esses últimos aqui, brincando com as variáveis apenas nas transformadas em logaritmos. Então, a gente tem o modelo log pecuária, eu tirei o log desmatamento e coloquei a pecuária. E a gente tem um modelo aqui que eu chamei de log integrado, onde eu deixo essas duas variáveis aqui, desmatamento e pecuária, mas a gente retirou aqui a variável que é a área municipal. Então, ao final, nós ficamos com esses 8 modelos aqui para a nossa análise. Então, aqui a gente tem os primeiros resultados aqui, que é da estatística descritiva, né? Então, como a gente pode observar aqui, a nossa variável resposta, a área de cacau, ela apresenta um coeficiente de variação bem alto aqui, acima dos 114%, demonstrando que os dados eles estão bem variados ali, em torno da média. Então, a gente tem uma média ali de área de cacau por município de 5.632,6 hectares, mas a gente percebe que tem municípios ali que não apresentam nenhuma área de cultivo de cacau, e a gente tem municípios com uma área muito grande, ali, de 47.205 hectares, né? E a gente percebe que esse padrão ele se repete na maioria das variáveis, né? Um destaque aqui para a variável eucalipto, que foi a que apresentou o maior coeficiente de variação. Isso porque a gente tem muitos municípios que não apresentam produção de eucalipto, inclusive a gente pode observar aqui que a mediana também ficou 0, isso indica para a gente que mais da metade dos municípios da área de estudo não apresentam produção de eucalipto, né? E com exceção aqui para as variáveis, duas variáveis ambientais, que é a precipitação e a temperatura, que apresentaram aqui um coeficiente de variação mais discreto. Seguindo, a gente fez, então, uma análise da autocorrelação espacial da nossa área de cultivo de cacau, né? Então, aqui a gente tem o nosso teste do Idimoran. Esse teste ele vai nos dar um resultado de -1 a 1, quando a gente está nos valores negativos até -1. Quer dizer que a gente tem uma autocorrelação negativa. Se a gente tiver em 0, não tem autocorrelação. E se a gente tiver ali de 0 a 1, a gente tem uma autocorrelação positiva. Então, foi o caso aqui do nosso estudo. A área de estudo apresentou uma autocorrelação positiva de 0,38. E a gente prosseguiu com a análise local dessa autocorrelação para identificar ali onde é que estavam os agrupamentos, né? Através do teste de autocorrelação local, aqui o LISA. Então, a gente tem aqui à esquerda o mapa dos agrupamentos e à direita o mapa de significância. A gente percebe que os agrupamentos aqui, eles são feitos
justamente na área aqui que a gente tem uma significância com um p-valor abaixo de 0,05, né? Então, mais aqui ao sul da área de estudo, a gente tem um agrupamento aqui de municípios com pouca área de cultivo de cacau e municípios vizinhos também que apresentam o mesmo padrão. Já aqui mais na costa, um pouco mais ao norte aqui da nossa área de estudo, próximo aqui à nossa região, Ilhéus e Itabuna, a gente tem diversos municípios aqui que apresentaram uma extensa área de cultivo de cacau e outros municípios vizinhos também que apresentaram o mesmo padrão, com destaque aqui para esses municípios aqui que apresentaram uma extensa área de cultivo de cacau, que é os municípios de Itabuna, Ilhéus, Itajuípe, Ibirapitanga, Camamu, Santa Luzia, Uruçuca e Una. Todos esses municípios aqui fazem parte desse agrupamento aqui em vermelho. Depois, então, a gente realizou a estatística linear, a OLS, a global, nos nossos 8 modelos, né? Então, a gente tem essa tabelinha aqui que vai nos dar alguns parâmetros para analisar o resultado desses modelos, né? Então, como a gente pode notar aqui, todos os valores de P ficaram abaixo de 0,05, então todos os valores foram significativos, indicando que as variáveis utilizadas realmente têm potencial para explicar a área de cultivo de cacau na nossa área de estudo, né? E a gente pode notar que o modelo aqui, o log completo, ele foi o que apresentou os melhores resultados, né? Aqui no caso do nosso critério arcaico, a gente busca sempre o menor valor. Quanto menor for o valor, quer dizer que o nosso modelo teve um melhor ajuste. Então, ele apresentou aqui o menor valor entre os modelos analisados. E aqui a gente tem a questão do nosso coeficiente de determinação, R² e R² ajustado, que ele vai nos dizer o quanto que esse modelo ele está explicando a nossa variável dependente. Então, a gente tem também que esse modelo ele apresentou os melhores resultados, tanto na complexidade do modelo, quanto na explicação ali da nossa variável dependente. Em segundo lugar, aqui ficou o modelo log integrado, né? Que também obteve aqui um bom resultado de ajuste e também um resultado de explicação bem próximo ao nosso modelo log completo. Seguindo, eu fiz esse gráfico aqui com os coeficientes dos modelos globais. Eu padronizei os coeficientes para simplificar aqui a nossa visualização. E a gente tem aqui todos os modelos, os oito modelos que foram analisados, né? A gente pode notar que a precipitação foi uma das variáveis que mais apareceu aqui na maioria dos modelos como relevante. E aqueles 2 modelos que a gente viu que teve os melhores resultados foram os que tiveram mais números de variáveis relevantes, 5 cada um. Tanto o MLC, aqui em cima, aqui na nossa direita, como o MLI, aqui embaixo, aqui na zona central, né? E a gente observa que eles apresentam também um padrão semelhante dos coeficientes, né? Para ambos, o desmatamento apresentou um coeficiente negativo ali, indicando que conforme a gente aumenta o desmatamento, por consequência, a gente provavelmente vai estar diminuindo as áreas de cultivo de cacau, e o mesmo padrão aqui com coeficiente negativo para silvicultura de eucalipto, né? Então, também podemos associar aqui, de acordo com esses resultados, que conforme aumenta o cultivo de eucalipto, a tendência é que as áreas de cultivo de cacau diminua nessa nossa área de estudo. E a gente teve aqui 3 coeficientes positivos em ambos, com a diferenciação apenas de um coeficiente. No MLC, a gente teve a área, a pecuária e a precipitação.
indicando que conforme a área do município aumenta, as áreas de cultivo de cacau aumentam. Curiosamente, deu o mesmo resultado também para a pecuária e para a precipitação. E quando a gente vai aqui para o nosso modelo log integrado, a gente tem também a pecuária, curiosamente, precipitação e a população. Seguindo aqui, a gente tem esse mapa de calor, que ele explica a questão da multicolinearidade entre as variáveis de cada modelo, né? Então, a gente considerou aqui um VIF acima de 10 seria uma multicolinearidade alta para a gente. Então, a gente notou aqui que 3 dos nossos modelos apresentaram, então, uma multicolinearidade muito alta, que seria ali o modelo básico, o modelo com os dados padronizados e o modelo logarítmico completo. Então, esses 3 modelos apresentaram multicolinearidade crítica, né, muito alta. Já os demais modelos não apresentaram multicolinearidade muito alta. O MLI teve uma multicolinearidade aqui próxima de 5, né? Então, uma multicolinearidade que a gente tem que ter um pouquinho de atenção, mas nada que prejudique o modelo. E, então, esses outros 5 modelos aqui não apresentaram multicolinearidade. Seguindo, a gente partiu aqui para o teste dos pressupostos dos resíduos, né? Então, a gente tem aqui o teste de Bruch-Pagan, que é na primeira coluna, que vai nos dizer sobre a homocedasticidade dos resíduos. Depois, na coluna do meio, a gente tem o teste de normalidade dos resíduos com Shapiro-Wilk. E, por último, na última coluna, a gente tem o índice de Moran para constatar se os resíduos eles tiveram autocorrelação espacial. Então, no teste aqui de Bruch-Pagan, a gente observa que todos os p-valores foram significativos, né? Abaixo de 0,05. Então, a gente rejeita a nossa hipótese nula de que os dados apresentam homocedasticidade e aceita que os dados eles apresentam, então, heterocedasticidade, os resíduos. Seguindo para o nosso teste de normalidade aqui com Shapiro-Wilk, a gente também nota que todos os p-valores apresentados foram abaixo de 0,05. Novamente, a gente tem significância estatística para todos os modelos, então a gente também rejeita a hipótese nula de que os dados de que os resíduos têm uma distribuição normal, e a gente aceita que eles não apresentam distribuição normal. E, por último, a gente realizou aqui o teste de autocorrelação espacial. Novamente, todos os dados apresentaram valores aqui significativos abaixo de 0,05, né? Então, a gente novamente rejeita a hipótese nula e aceita que os dados eles estão vinculados dependentemente espacialmente. Então, eles apresentam correlação espacial, perdão. Então, esse teste aqui dos resíduos, ele mostra que, apesar da significância da OLS, né, a gente notou que os resíduos eles não passaram no teste. Então, isso reforça a nossa necessidade de estar aplicando um modelo de estatística mais avançado para tentar corrigir esses resíduos, para a gente ter uma melhor resposta. Então, foi aí que a gente seguiu com a nossa regressão regressão geograficamente ponderada, a GWR. Então, aqui a gente tem os principais resultados da nossa GWR. A gente tem também aqui os critérios que servem para a gente analisar a questão da complexidade do modelo. A gente tem os dados aqui de coeficiente de determinação
R quadrado que serve para a gente analisar o quanto que esse modelo está explicando a nossa variável dependente. E, novamente, aqui, eu analisei também a autocorrelação espacial dos resíduos, né? Então, a gente observa que os melhores resultados aqui dão o nosso critério de Acaic corrigido, e, novamente, o que a gente busca é um valor mais baixo possível, quer dizer que é o melhor modelo que a gente encontrou. Então, a gente observa que todos os modelos transformados em logaritmo tiveram valores ali bem próximos, né? Então, foram os que apresentaram o melhor ajuste. E quando a gente vai analisar a questão do coeficiente de determinação local, aqui no caso da GWR, a gente observa também que todos tiveram uma explicação expressiva, né? Todos ficaram ali acima dos 65% de explicação da variável dependente, com um destaque aqui para os 3 primeiros modelos aqui, o modelo básico, o padronizado e o logaritmo, que ficaram acima dos 70%, mas lembrando que esses 3 modelos aqui apresentaram uma multicolinearidade muito alta. Então, a gente seguiu com a análise da autocorrelação espacial dos resíduos, né? E a gente observa que a maioria dos modelos a gente conseguiu corrigir essa autocorrelação espacial. Todos que estão em verde aqui, eles não apresentaram resultado significativo, ou seja, o nosso índice ficou acima de 0,05. Apenas os 3 modelos aqui híbridos e integrados que tiveram resultados significativos com p-valor, com índice aqui abaixo de 0,05. Então, nesses modelos aqui, a GWR ela não conseguiu capturar totalmente a heterogeneidade espacial, diferente dos outros modelos aqui que a gente já conseguiu corrigir esse problema que vinha sido apresentado na OLS. Posteriormente, a gente seguiu, então, aqui com um teste de Monte Carlo, que vai nos dizer para a gente sobre a não estacionalidade dos dados, né? Então, cada célula dessa aqui é um p-valor da variável em cada modelo. Então, a gente tem que, se o nosso p-valor for abaixo de 0,05, que é o caso das cores mais claras aqui, o nosso dado, ele é significativo e apresenta não estacionalidade, indicando que o melhor caminho é a gente seguir com a regressão geograficamente ponderada. E os valores que estão mais escuros aqui, com vermelho ou laranja mais escuro, eles não foram significativos, indicando que talvez essas variáveis aqui poderiam ter uma boa resposta ali nos modelos de regressão simples. Então, aqui eu fiz um quadro para que a gente pudesse comparar os resultados dos 2 modelos, da OLS e da GWR, né? Das duas modelagens estatísticas. Então, a gente tem aqui, inicialmente, o critério de Acaic da OLS e da GWR. Então, a gente observa que em todos os modelos a gente obteve um ganho aqui na questão do ajuste, né? Então, a gente pode ver aqui que em todos os modelos os valores foram menor, os encontrados aqui após a execução da GWR. E também quando a gente analisa ali a questão do coeficiente de determinação, né, do R quadrado, a gente observa também ganhos expressivos ali quando a gente executa a regressão geograficamente ponderada, né? Então, todos os modelos tiveram bastante ganho aqui da OLS. Então, a gente tinha modelos aqui que chegavam a 45,
Então, agora, com a GWR, a gente tem modelos aqui que conseguem explicar cerca de 70%, 77% da nossa variável resposta. Então, como a gente identificou que os melhores resultados foram da GWR, a gente seguiu aqui analisando os melhores modelos encontrados na GWR. Então, os que apresentaram o melhor ajuste de acordo com o critério ACAI foi o MLC, o MLA e o MLI. Então, com valores ali bem próximos, né? E desses três aqui, os que apresentaram os melhores, os que tiveram a melhor explicação da nossa variável dependente, ou o maior coeficiente de determinação, foi o MLC, em primeiro lugar, seguido, então, aqui pelo MLI. Aí, posteriormente, a gente executou o teste ANOVA para executar se esse ganho que a gente notou ali da OLS para a GWR é significante estatisticamente, né? Então, a gente pode ver aqui, através do nosso p-valor, que todos os valores aqui ficaram abaixo de 0,05, então, todas as variáveis significantes. Então, a gente rejeita a nossa hipótese nula e aceita que houve um ganho, sim, estatístico na aplicação da GWR em detrimento da OLS. E aqui a gente tem os valores Fs, né, que a gente percebe aqui ficou entre 4,5 e 7. Então, os ganhos ali foram... O valor F ele vai medir o quanto cada modelo ganhou com a aplicação da GWR. Então, a gente percebe que foi bem homogêneo, os modelos ganharam ali valores bem similares uns dos outros. E a gente prosseguiu, então, com o teste não paramétrico aqui de Friedman, para ver se havia diferença ali entre os parâmetros que a gente estava analisando, né? O critério de ACAI e o coeficiente de determinação. Então, novamente, aqui o nosso p-valor, todos os valores apresentaram aqui valor abaixo de 0,05, então todos os valores significativos. Isso indica que em cada parâmetro desse a gente tem pelo menos um modelo que se diferencia do outro. É isso que esse teste de Friedman fala para a gente. Então, como a gente identificou que havia os modelos, a gente seguiu, então, com o teste de Wilcoxon. E aqui eu trouxe só os testes da GWR. Como a gente já analisou que a GWR teve um ganho significativo da OLS, eu prossegui aqui com foco só na GWR, né? Então, esse teste de Wilcoxon, ele vai dizer para a gente quais os modelos se diferenciam do outro. E aqui esses valores que a gente encontra na tabela são os p-valores, e a gente usa o mesmo raciocínio que a gente vem usando. Quando ele apresenta valores abaixo de 0,05, quer dizer que a gente rejeita a hipótese nula, e esses modelos eles são estatisticamente diferentes. Então, para facilitar o nosso trabalho, eu marquei aqui com as coresinhas, para facilitar a nossa visualização, né? Então, os modelos os números que estão em verde, eles não apresentaram relevância significativa, o p-valor foi acima de 0,05, e os valores que apresentaram aqui significância com p abaixo de 0,05, eu marquei aqui na cor vermelha. Então, analisando aqui os modelos que tiveram os melhores resultados, né, de ACAIC, na tabela aqui à direita a gente tem o ACAIC, então a gente pode ver aqui que o modelo, o log completo, ele se diferencia do padrão e do base completo e do modelo com os dados padronizados, então eles são diferentes estatisticamente, os resultados de ACAIC, mas ele é igual ao outro modelo que a gente achou ali também. A gente pode dizer que, estatisticamente, eles são iguais, o MLC e o MLI, que são os dois modelos ali que a gente viu que teve o melhor desempenho.
E quando a gente vai analisar a questão do coeficiente de determinação, a gente nota que o MLC ele está bem próximo ali, ou podemos dizer, de acordo com esse teste estatístico, que ele é igual ao modelo básico e o modelo padronizado, mas ele se diferencia aqui do nosso MLI, né? E também acontece, curiosamente, aqui com o MLI, que se aproxima aqui dos dois modelos iniciais, mas é diferente do MLC. Então, o MLC, nesse quesito aqui de coeficiente de determinação, apresentou um resultado um pouquinho maior, como a gente viu na tabela, né? Voltando aqui na nossa tabela de comparação, então, esse critério de Acaic aqui, que o MLC teve 301 e o MLI 305, estatisticamente, de acordo com aquele teste, eles são iguais. Já esses dois resultados aqui de coeficiente de determinação, que o MLC apresentou 0,70 e o MLI 0,68, a gente pode dizer que eles são diferentes significativamente e que o MLC é um pouquinho melhor do que o MLI. Então, seguindo aqui, a partir desses testes, a gente decidiu optar por continuar ali produzindo nossos produtos cartográficos com o modelo MLI, visto que o modelo log completo ele apresentou ali uma multicolinearidade muito alta, o que a gente podia complicar ali na hora da interpretação dos coeficientes. Então, nesse caso, a gente optou por seguir com a análise cartográfica do modelo log integrado, né? Então, nesse outro slide aqui, a gente tem aqui à esquerda o coeficiente de determinação R² local, né? Ele diz o quanto que as nossas variáveis preditoras estão explicando a nossa variável resposta. A gente observa que toda a área de estudo teve um valor significante ali acima dos 60%, né? Então, um valor muito bom. E que a gente tem alguns locais aqui, como mais aqui no sul da área de estudo e um pouquinho mais ao norte, aqui uma região na costa, são as áreas que se destacam ali, os municípios, que a gente consegue ter um melhor coeficiente de determinação aqui, passando ali dos 70%. Aqui a gente tem a questão dos resíduos, né? Então, nessa imagem do meio, a gente tem os resíduos da OLS e os resíduos da GWR. Então, a gente nota que um ganho bem leve na GWR, pouca coisa, como a gente notou lá, esse modelo a gente não conseguiu captar toda a heterogeneidade espacial, né? Então não foi corrigido completamente ali a autocorrelação espacial através do teste do índice de Moran. Então a gente percebe ainda que ficou ali algum padrão de agrupamento semelhante ao do OLS. E a gente prossegue aqui com a análise dos nossos coeficientes da GWR. Então, aqui para as nossas variáveis ambientais, a temperatura, ela apresentou aqui mais ao norte coeficientes positivos e mais ao sul coeficientes negativos, né? Indicando ali, indicando que há uma diferença na nossa área de estudo, que os municípios mais ao norte têm uma tendência da área de cultivo de cacau ser maior, também com o aumento da temperatura. Já os municípios mais ao sul apresentou a relação inversa. A gente parte para a precipitação aqui no nosso mapa do meio. Então, todos os coeficientes apresentaram valores positivos, né? Então, indicando ali, provavelmente, que com maior precipitação, a gente também consegue ter maiores áreas de cultivo de cacau. E, por último, aqui das nossas variáveis ambientais, a gente tem a questão do desmatamento, que apresentou coeficiente negativo em toda a área de estudo,
indicando para a gente aí que quanto mais aumenta o desmatamento, diminui a nossa área de cultivo de cacau, nessa nossa análise. Seguindo para as variáveis sociais, né? Então, ambas apresentaram ali coeficientes positivos em toda a área de estudo, né? Então, a gente tem a população rural, apresentou um pouquinho mais expressivo aqui ao norte da área de estudo. Então, isso indica para a gente que quanto mais população rural a gente tem, maiores também são a nossa área de cultivo de cacau. E a questão das rodovias também, a infraestrutura viária, né? Apresentou o mesmo padrão, só que um pouquinho mais expressivo aqui ao sul. E a mesma ideia, conforme a gente tem mais infraestrutura viária ali com rodovias, a gente também tem uma tendência de ter maiores áreas de cultivo de cacau. E finalizando aqui a análise dos nossos coeficientes, a gente tem as variáveis econômicas, né? A pecuária, de forma interessante, aqui apresentou coeficientes positivos, assim também como já havia apresentados em alguns modelos na nossa análise de regressão simples, OLS, né? Então, a gente observa que pode haver uma sinergia entre a cacauicultura e a pecuária, que a pecuária não necessariamente atrapalha a cacauicultura e que elas aumentam junto ali nos municípios, né? Então, conforme o que indica essa imagem para a gente é que conforme a gente tem mais pecuária no município, a gente vai ter também maior área de cultivo de cacau nesses municípios. E, por último, a gente tem aqui o coeficiente local do eucalipto, né? Então, a gente observa que mais ao norte aqui, um vermelhinho bem claro, né, com coeficientes aqui querendo ficar positivo, e mais ao sul a gente tem aqui coeficientes negativos, né, indicando que conforme aumenta aqui, quanto maior a nossa área de cultivo de eucalipto nessa região, menores são as áreas de cultivo de cacau, e curiosamente, essa região aqui mais ao sul é justamente onde aparece também a maioria dos nossos cultivos de eucalipto aqui na nossa área de estudo, né? Finalizando aqui com a nossa conclusão geral, a gente chegou à conclusão ali de que a dinâmica da cacauicultura no sul da Bahia é espacialmente heterogênea, portanto, os modelos locais, como a GWR, elas se apresentam superiores aos modelos locais ao capturar a heterogeneidade espacial com a melhoria significativa do ajuste, conforme a gente constatou. A gente também constatou que o MLC apresentou o melhor ajuste, porém com instabilidade causada por multicolinearidade. Então, a gente teve aí o BIF da variável desmatamento, ficou acima de 18, e, em contrapartida, né, o modelo log integrado, que foi o que a gente utilizou na nossa análise final, foi selecionado por equilibrar a capacidade explicativa. A gente teve ali um coeficiente de determinação ajustado de 0,42 na regressão linear simples, né, OLS, e partimos ali para um ganho de 0,68 quando a gente aplicou a regressão geograficamente ponderada. Então, esse modelo foi escolhido aqui pela maior parcimônia e a maior estabilidade dos coeficientes. E, por último, os resultados cartográficos demonstraram efeitos espacialmente diferenciados dos fatores ambientais, sociais e econômicos, destacando padrões locais de sinergia e outros padrões de competição no uso da terra. Então, aqui estão algumas das referências que foram utilizadas nesse trabalho. Minha apresentação fica por aqui. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.